Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. O tema dessa noite, parte 1, tá? Vivendo na certeza da volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém? Esse é o tema que a gente vai estar conversando hoje, nas próximas quarta-feiras. Um texto tão rico da palavra do Senhor. Mas antes, irmãos, deixa eu compartilhar algo, né? Na minha infância, o pai do meu pai, o meu avô, ele era uma pessoa que lia bastante, pelo menos a impressão que dava quando eu era garoto. Ele não tinha TV, apesar de ter condições financeiras, como uma fazenda, mas ele não tinha TV. Mas eu via vários e vários momentos ele lendo, né? E um dia eu peguei uma revista que ele estava lendo, acho que era de Seleções Reader, alguma coisa assim, era uma revista. E nessa revista tinha um conto árabe, que eu li. Ela até meio engraçada, mas além de provocar uma certa ironia, aquilo trouxe como garoto, eu era um júnior, algumas reflexões na minha mente. Porque nesse conto árabe dizia a história seguinte, que um escravo, ele foi para Bagdá, e chegando na cidade de Bagdá, ele viu a morte. E quando a morte também enxerga ele, a morte fica assustada com ele olhando, né? A morte fica espantada, assustada. E de repente aquele escravo sai correndo e procura o seu senhor e fala assim: você tem que me emprestar um cavalo, eu preciso sair daqui de Bagdá e ir lá para a cidade de Samarra. E aí aquele senhor compadecido, o dono do escravo, emprestou seu cavalo. E aquele escravo saiu em direção da cidade de Samarra. E aí aquele senhor então sai da cidade ali e tal, e de repente encontra a morte. E ele meio indignado fala para a morte: morte, por que você espantou o meu escravo? A morte olha para ele e fala assim: na verdade, eu olhei para ele com cara de espanto e também, né, apavorado, porque hoje eu tenho um encontro com ele à noite na cidade de Samara, né? Então, esse conto árabe meio engraçado, vocês entenderam, né, irmãos? Né? Não era para estar em Bagdá, era para estar em Samara à noite. E a morte encontra ele em Bagdá, que está fazendo, né? E ele pega o cavalo para fugir, vai justamente na direção onde deveria estar, que é Samara, para se encontrar com a própria morte. Ou seja, esse conto, na minha mente como um júnior, trouxe algumas reflexões, tipo, a morte ela é inevitável. Ela é inevitável. E geralmente um garoto, um adolescente, um jovem não pensa em algo importante como a morte. E a Bíblia fala muito sobre a morte. Imagina, meus irmãos, você receber um convite dourado, escrito o seu nome à mão, e de repente nesse convite está lá, né? Está lá, data desconhecida, né? Local, eternidade, presença obrigatória, né? Ou seja, quando você recebe um convite diante de uma realidade como essa, traz reflexões de que no momento que nós nascemos, já estamos com esse convite na mão. Né? Esse convite que alguns tentam, de certa forma, a varrer para o tapete, mas é uma realidade. Né? Ou seja, a data é desconhecida, o lugar é a eternidade, a presença é inevitável, ela é obrigatória. E aqui nessa carta do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele também vai responder algumas dúvidas acerca daqueles irmãos, tá?
A partir do versículo 13 e 18, capítulo 5 também, ele vai falar na área da eternidade, da escatologia também, 2 Tessalonicenses. Mas eu queria ler com vocês a partir do versículo 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nem algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, né? Enfim, pregação expositiva, a gente vai ter que chega, né? E alguns temas que às vezes a gente tenta correr, mas são temas importantes. Que nem hoje de manhã, a gente acordou com uma notícia de que um ex-seminarista faleceu. Ele se formou em 2019, na mesma turma do pastor Paulo Marinho, né? Mesma turma, a turma ali que se formou em 2019, o pastor Tuta faleceu, né? De certa forma com uma idade nova, teve uma parada cardíaca, acho que no final da noite, e veio a falecer. Um monte de pontos de interrogações vem na mente, mas o fato é que nós sabemos aonde ele está. Nós sabemos aonde ele está. Por quê? Porque nós temos essa viva esperança através das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, quando nós olhamos o contexto do apóstolo Paulo escrevendo essa carta, nós vamos perceber que o mundo greco-romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança. O futuro parecia sombrio e ameaçador para aquelas cidades gregas romanas daquele império vasto. Diante da morte, a população reagia com profunda tristeza, uma tristeza sem cura, contínua, opressiva e sem esperança. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa, no versículo 13, a expressão, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Essa era a realidade da maioria da população da cidade de Tessalônica, da cidade de Roma, da cidade de Corinto, da cidade de Filipe, naquela região pagã de tantos outros lugares. Não havia esperança. E é interessante que o verbo grego, traduzido por entristecer, está no tempo presente contínuo, indicando uma tristeza constante que não cessa. Para entendermos isto, basta lembrar o que se dizia nas lápides dos túmulos da época. Exemplo, eu não existia, vim a existir, não existo e não me importo. Era comum encontrar esse tipo de expressão em lápides da época ali do Novo Testamento. Esse pensamento revela a ignorância ou o desespero de um mundo sem Deus e sem futuro. No entendimento grego-romano, o corpo era apenas uma prisão da alma, sem valor e sem destino. Os epicureus, uma linha filosófica, criam que a morte era o ponto final da existência. Os estoicos diziam, enquanto estamos vivos, a morte não existe. Quando ela chega, já não existimos. Para eles, a morte encerrava tudo. Autores antigos expressavam isso de forma muito trágica. Exemplo, o filósofo Esquilo. Ele dizia o seguinte, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito, outro filósofo, disse, há esperança para os vivos, mas os mortos estão em escuridão e sem esperança. Um outro grande pensador da época, Cátulo,
Ele disse: quando a nossa breve luz se apaga, há uma noite escura, perpétua, em que dormiremos. Percebe? Essas frases eram um retrato de uma sociedade sem consolo e sem perspectiva da eternidade. É desse contexto cultural que vinham muitos dos crentes em Tessalônica. Eles ainda estavam aprendendo a olhar a vida e a morte pela lente da fé em Cristo. Diante da morte de entes queridos e das perseguições, a tristeza antiga começou a reaparecer. E Paulo escreve para lembrar: vocês não são como os que não têm esperança. Por quê? Porque aquela igreja começou a sofrer perseguição. Alguns entes queridos morreram, talvez por perseguição, por doença, pela idade e assim por diante. E aí começou alguns pontos de interrogação. E era necessário o quê? Orientar aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja agora tem uma fé viva em Jesus Cristo. Era necessário sim uma teologia saudável com relação à morte e à eternidade. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai trazer aqui nos versículos que nós lemos. Quando pensamos, meus irmãos, em evangelismo e missões, a mesma verdade ecoa hoje. Muitos vivem sem esperança. Muitos vivem sem esperança. É fácil nós lermos esse texto porque nós já experimentamos a imersão no conhecimento bíblico e teológico. Mas muitos naquela época, e muitos hoje, não conhecem o que nós já conhecemos e experimentamos, que estão em Cristo Jesus. Só para vocês terem uma ideia, visão das religiões sobre a vida após a morte. Só para, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo acredita que existe céu, inferno e purgatório. Purgatório é uma doutrina estritamente falando católica. Muitos acreditam, na teologia católica, que a fé e obras visam uma salvação pessoal. O que destoa claramente das Escrituras, A salvação é um presente de Deus. Quando você partir daqui, seu coração parar de bater, ou você tem Cristo ou você não tem Cristo. Se você tiver Cristo, você está, na presença do Senhor, o que é infinitamente melhor. Mas sem Cristo está eternamente perdido nas regiões das trevas, Mas à luz das Escrituras não existe um lugar intermediário chamado purgatório, onde as pessoas pagam, as suas dívidas, os seus pecados ali para serem purificados. No islamismo, o enfoque principal sobre a vida e a morte já é diferente. Para o muçulmano, a vida é um grande teste de obediência aos 5 pilares do Islã. O primeiro pilar é aquela profissão de fé: há um só Deus, não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu mensageiro. Esse é o primeiro pilar do islamismo. É necessário pronunciar isso e crer para receber a salvação. Mas tem outros pilares, como a oração, o segundo pilar do Islã, ou seja, deve orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca. Tem outro pilar do islamismo visando a vida após a morte, que é a caridade obrigatória. O quarto pilar do islamismo, que é jejum no mês de Ramadã, do nascer do sol ao pôr do sol. E o quinto pilar do islamismo é a peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, se a pessoa tem condições financeiras. Então o que acontece? No final, para a pessoa ir para o paraíso, tem que ter o equilíbrio entre as boas e as más obras. Mas a balança das boas obras deve superar o peso das más obras. Então o destino eterno no paraíso ou no inferno é determinante em relação às boas obras. O que também não tem amparo sequer bíblico com relação, lógico, é uma religião que destoa completamente do cristianismo bíblico. A Bíblia ensina que ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para outras pessoas que estão vivendo nas trevas, meus irmãos, quando a gente olha para o islamismo, são mais ou menos aí 1,8 bilhão de pessoas.
Imagina a quantidade. Quando nós olhamos para o hinduísmo, mais de 1 bilhão de hindus. E para eles, como é que funciona a vida após a morte? Para eles, o pensamento do hindu é o seguinte: a morte é parte de um ciclo contínuo de reencarnações, chamado samsara. A alma renasce em outro corpo conforme o karma, ou seja, ações boas ou más. Então, se tem karma negativo, vai nascer num outro corpo, num outro ser, para pagar uma dívida da vida passada. Que a pessoa nem lembra dessa dívida da vida passada. E o objetivo é escapar desse ciclo e atingir a união com o absoluto chamado Brahma. Libertação espiritual do sofrimento. Imagina, mais de 1 bilhão de pessoas acreditam nessa perspectiva. Isso deveria fazer o nosso coração ficar constrangido e pelo menos orar por pessoas que vivem sem esperança. Como é diferente. A Bíblia fala em Hebreus 9:27 que o ser humano vive apenas uma só vez. E depois disso vem o quê? A prestação de contas, a eternidade. A eternidade. Não existe ciclos de nascimento e reencarnação, nascimento e novo nascimento e assim por diante. Quando a gente pensa num outro ciclo muito grande, um grande bloco religioso chamado budismo, né? É muito parecido com algumas coisas do hinduísmo, inclusive lá no Congresso Brasileiro de Missões, no mês passado, onde vários missiólogos reunidos ali em São Paulo, mais de 2.000 pessoas participando, né? Eu participei de uma oficina falando do budismo, né? Budismo, está chegando a 1 bilhão de budistas no mundo. Poucos missionários, poucas igrejas orando, e cada vez mais, né, esse movimento crescendo e se popularizando no Ocidente, na Europa, Canadá, nos Estados Unidos, onde prega algo que infelizmente é puro engano. Eles acreditam em reencarnações sucessivas, chamada de karma, até alcançar a pureza espiritual. Sabe qual é o maior sonho de um budista? É alcançar o que? O nirvana. Sabe o que é nirvana? A inexistência. Um sonho é deixar de existir. É cumprir vários nascimentos, morte, depois nascimento, novas reencarnações, até deixar de existir. Olha só, meus irmãos. E mais uma vez a Bíblia combate claramente, né, o que milhões e milhões de pessoas abraçam como um estilo de vida. Nós temos aí também taoísmo, shintoísmo e tantas outras vertentes religiosas, onde as pessoas caminham de certa forma sem esperança. O que dizer de um outro grande bloco da humanidade que não é religioso, mas o bloco do ateísmo, do agnosticismo, que nega qualquer forma de vida após a morte. A existência termina com um corpo. Entretanto, a fé cristã afirma que a realidade espirituais em juízo eterno saiu da própria boca de quem? De Jesus Cristo, em Mateus 25:46. Ou seja, há vida do outro lado de lá, há prestações de conta, há um Deus todo-poderoso. E aqui o apóstolo Paulo, então, vai tratar desse assunto. Por quê? Porque o coração entristecido daqueles irmãos começaram a voltar para antigos pensamentos, né, greco-romano com relação à vida após a morte. Então vamos lá, meus irmãos, olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, meus irmãos, nesse versículo 13, o primeiro ponto que eu gostaria de observar é que o luto do cristão é real. Daqueles irmãos, o luto é real, mas há esperança. Paulo mostra isso. Paulo não invalida o luto. Ele reconhece a tristeza natural e legítima de uma pessoa enlutada, mas a distingue do desespero dos que não creem. Portanto, a esperança cristã não anula a dor, mas envolve de significado e de nova certeza.
Irmãos, a diferença entre lágrimas, veja, na perspectiva do Novo Testamento, há uma diferença entre lágrimas sem Deus e lágrimas com Deus. Basta você transitar num momento de despedida, num velório de quem tem Jesus e de quem não tem Jesus. Então, a diferença entre lágrimas sem Deus e lágrimas com Deus é a esperança da ressurreição. A ignorância produz o que? Desespero. A verdade bíblica produz o que? Consolo. Real, verdadeiro. Verdadeiro, meus irmãos. Por isso que Paulo vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, um desprezo pela uma teologia saudável e bíblica da vida após a morte, que muitos cristãos às vezes desconhecem. E Paulo vai usar essa colocação. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem, aqui esse termo, é uma figura de linguagem chamada eufemismo, comum no Novo Testamento para a morte dos crentes, apontando para a ressurreição futura, né? Então, ele vai usar isso em 1 Coríntios 15, Jesus usa em João capítulo 11, verso 11. Né? Não sugere aqui, meus irmãos, aniquilação ou sono da alma. Tá? A Bíblia jamais defende a aniquilação da alma. Ok? E muito menos que aqueles que partem estão dormindo. A alma está dormindo, não. Aqui a expressão dormindo refere-se ao corpo no túmulo. Porque ele vai defender aqui a ressurreição gloriosa do corpo físico, onde os salvos já estão na presença do Senhor, mas estão esperando o quê? Que esse corpo seja ressuscitado em glória. E a defesa do apóstolo Paulo diante dessa verdade que a gente vai ver no próxima pregação, ele vai basear isso em 1 Coríntios capítulo 15. Uma verdade impressionante. Ou seja, nada de nós fica nesse mundo, nada. Absolutamente nada. Olha que Deus zeloso. Por isso que o seu corpo físico é chamado de templo do Espírito Santo. Não só sua alma, o seu espírito. Se você for tricotomista ou dicotomista, nada fica. Nem seu ser imaterial, nem seu ser material, que é o corpo físico, vai ficar. É uma promessa gloriosa do Senhor que a gente vai ver, especialmente no próximo sermão. Mas ele usa essa expressão, os que dormem. Veja, né, essa figura de linguagem que diz respeito àqueles que já morreram. Como eu disse, não sugere aqui aniquilação da alma, ou seja, acabou do corpo ou da alma, ou o sono da alma, mas sim um estado de repouso temporário do corpo, aguardando um despertar. E Jesus, né, ele usa essa expressão, né, com relação a dormir. Olha só, Jesus chama a morte de Lázaro de sono. Ele diz em João 11, de 11 a 14, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou para despertá-lo. Quando os discípulos não entenderam, Jesus explicou claramente, Lázaro morreu. Percebe os que dormem, essa expressão em 1 Coríntios capítulo 13, é a ideia de que morreu, partiu. Tá? Jesus usa a metáfora do sono para indicar a temporalidade da morte para aqueles que creem nele. Para aqueles que têm Jesus Cristo em suas vidas. Percebe? Então aqui, meus irmãos, como é importante nós entendermos esse fato aqui bíblico. Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Então aqui tem algumas implicações. A Bíblia não nega o luto. Ela orienta. Lamente sim, mas alimente o coração com as promessas da ressurreição. Por exemplo, ore a Deus, inclusive usando as Escrituras. Ore com salmos, abra o coração diante de Deus e confesse a sua dor. Pense, em quais momentos você tem chorado, como os demais que não têm esperança? O que esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 18 nos ensina para corrigir essa atitude? Porque para o crente há uma esperança verdadeira em relação à eternidade.
Como é importante a gente combater a desinformação sobre a vida após a morte com ensino bíblico claro. Ignorância intensifica o sofrimento. Fale essas palavras, no versículo 18 ele encerra dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quais essas palavras? Os versículos anteriores que ele cita. Irmãos, diante de uma realidade de partida de entes queridos, como esse texto bíblico tem significado profundo. Eu lembro que um dos meus primeiros velórios no Rio Grande do Sul, eu expus esse texto diante de uma mulher de programa que pegou câncer, abandonado pela família, sem assistência nenhuma, e de repente a igreja já chega ali próximo, proclama o evangelho para ela, e ela aceita Jesus Cristo no coração. E aceitou assim, claro, Deus não a curou de um câncer, mas ela partiu com um sorriso diferente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu expus justamente esse texto, junto das suas amigas, de pessoas convidadas ali na cidade, expondo essa verdade. Por quê? Porque aqueles que partem com Cristo Jesus não é um adeus, mas é um até logo. É um presente de Cristo imerecido para aqueles que se arrependem dos seus pecados e abraça a fé genuína em Cristo Jesus. Eu lembro que depois desse sermão, no próximo domingo, a gente morava numa cidade pequena e lotou de amigas dessa pessoa que antes já vivia uma vida totalmente afastada do Senhor. E a partir daquele domingo, outras pessoas conheceram Jesus. Há um tempo atrás, algumas pessoas comentando na nossa rede de relacionamento do Rio Grande do Sul, que quantos missionários, pastores surgiram através da conversão dessa pessoa no hospital com câncer, e de repente num culto, proclamando o evangelho, junto lá da igreja, outras pessoas também entendem o plano de salvação, e famílias a partir dali são restauradas e transformadas pelo poder de Jesus Cristo. E hoje, eles não vivem debaixo da ignorância, mas da realidade, do fato verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vivendo na certeza da volta de Cristo, no versículo 13, o luto do cristão é real, mas há esperança. Daqueles irmãos, era uma realidade. Eles estavam preocupados, mas há esperança. No versículo 14, aqui no ponto 2, a verdade inabalável. Paulo vai colocar aqui, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Percebe aqui? Ele coloca dessa forma, se cremos. Percebe? O fundamento inabalável se encontra onde? No nascimento, na morte, na ressurreição de quem? De Jesus Cristo. E aqui nesse segundo ponto, sobre a verdade inabalável, ou seja, a verdade, a morte e a ressurreição de Jesus no verso 14, eu queria mais uma vez lançar aquela pergunta provocativa, quando eu preguei nesse ano, no domingo de Páscoa de manhã. Lembra uma pergunta que eu joguei logo na introdução? Ou seja, a pergunta foi, como destruir o cristianismo numa única jogada? Você parou para pensar? Será que é possível destruir, pulverizar o cristianismo em apenas uma jogada, numa tacada só? Será que é possível? Será que é possível? Bem, bons anos atrás, o canal Discovery Channel exibiu o documentário O Sepulcro Esquecido de Jesus, dirigido pelo cineasta famosíssimo James Cameron, aquele mesmo diretor do filme, talvez um dos maiores filmes da história, Titanic. Ele e um grupo de arqueólogos descobriram uma tumba em Jerusalém que supostamente indicava que era a sepultura onde continha os restos mortais de Jesus de Nazaré. Na época eu lembro que o achado causou maior frenesi nos jornais, revistas, nas redes sociais, maior frenesi.
E era justamente isso. Será que esses restos mortais pertenciam de fato a Jesus de Nazaré, o carpinteiro? Será que se fosse possível fazer um teste de DNA, comprovaria que esses restos mortais pertenceu de fato a Jesus Cristo? Então, como destruir o cristianismo numa única jogada? Apresente o corpo de Jesus de Nazaré. Se alguém um dia na história apresentar os restos mortais, a arcada dentária, talvez os ossos, o cabelo, e certificar que de fato aquele era os restos mortais de Jesus Cristo, cai tudo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai lembrar os Coríntios, capítulo 15, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, ele está falando do quê? Da ressurreição gloriosa do corpo dos crentes que um dia ressuscitarão. Ele vai dizer o seguinte no capítulo 15, versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. Percebe, meus irmãos? A ressurreição de Cristo é o maior milagre da história ou é o maior embuste? Cristo venceu a morte, temos prova disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. E sobre a ressurreição de Cristo que o cristianismo se mantém em pé ou cai. Percebe? É sobre essa doutrina gloriosa, triunfal, que o cristianismo se mantém em pé. É sobre a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Então, a cruz sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o nosso Salvador. Percebe aqui quão importante é a ressurreição de Jesus Cristo? O cristianismo se sustenta ou cai, suportado apenas na ressurreição gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Amém, meus irmãos? Este é um ponto crucial para o argumento de Paulo em 1 Coríntios, em Romanos, em 1 e 2 Tessalonicenses, em Efésios. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã, os apóstolos são falsos testemunhas, ainda estamos em nossos pecados e os que morreram em Cristo estão perdidos. Ele vai dizer isso no versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 15. Aqueles que partiram, estão perdidos. Mas o que ele diz no verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é a garantia de ressurreição para os que morreram. Não é lindo, meus irmãos? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é a garantia de ressurreição para os que morreram. John Stott, um comentarista prolixo do Novo Testamento, ele faz um comentário impressionante, ao afirmar que era por sua morte, acima de tudo, que ele, Cristo, desejava ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da nossa pregação, a nossa religião não é em vão. Ou seja, a cruz vazia, o túmulo vazio. Esse é o centro da nossa pregação. Você já parou para observar quanto do Novo Testamento vai dar ênfase para os últimos dias de Jesus? Para aqueles dias finais? Inclusive os 4 evangelhos citam Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o nascimento de Jesus, apenas 2 evangelhos, que é Mateus e Lucas. Por quê, meus irmãos? Talvez eu já comentei aqui aquela frase, Qualquer cristão pode se sentir tolo no Natal, mas um verdadeiro cristão, ele compreende a ênfase que a Bíblia dá na Páscoa, no domingo da ressurreição, no domingo onde Cristo venceu o pior dos inimigos, que é a morte. Então, meus irmãos, em nenhum lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda
exaustiva e completa, como especialmente ali em 1 Coríntios capítulo 15, que a gente vai lidar com ela também, tá? Nesse capítulo, Paulo está combatendo uma heresia perigosa na igreja de Corinto, onde alguns negavam a ressurreição dos mortos. Para corrigir isso, Paulo não começa com argumentos complicados, mas volta ao fundamento, ao essencial, aquilo que é de primeira importância. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4. Olha só, para corrigir, né, esse falso pensamento de que não há ressurreição, Paulo não começa com argumentos complicados, mas volta ao fundamento, ao essencial, aquele que é de primeira importância. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso de 1 a 4, diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele continua: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo, o que você também recebeu? Olha lá, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses aqui são os 3 pilares do cristianismo. O evangelho está firmado nessas colunas. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo foi sepultado, né? E Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, a morte não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Ok? A morte não foi um acidente no plano de Deus. E muito menos a ressurreição foi uma surpresa, foi um fato amplamente profetizado e depois atestado na própria morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdade do Evangelho. Então, queridos, vivendo na certeza da volta de Cristo, primeiro ponto ali no verso 13, o luto do cristão é real, mas há esperança. Segundo, a verdade inabalável, fundamento inabalável, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, tudo que se segue está afirmado no evangelho objetivo aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo é as primícias, né, daqueles que já partiram. 1 Coríntios, se você tiver a sua Bíblia aberta, na verdade já recebemos uma amostra da ressurreição. Paulo vai dizer isso, ok? Antes da gente tratar, né, com um texto bíblico, a primeira ressurreição tecnicamente já aconteceu. Paulo vai dizer isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o que? As primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, e porque Ele foi o primeiro, segue-se outros. Ele foi o primeiro que rompeu o túmulo de dentro para fora. Ele foi o primeiro onde o seu corpo não experimentou apodrecimento, corrupção. E Ele, né, ressuscita gloriosamente. Ele é a nossa primícia. Essa primeira ressurreição, tecnicamente, veja, a primeira, uma amostra da ressurreição aconteceu com o quê? Com essa primícia que é Jesus Cristo, sendo Ele as primícias dos que dormem. Gente, isso é maravilhoso. Essa é uma verdade incrível da palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Percebe aqui? Deus trará em sua companhia os que dormem. É uma linguagem de condução triunfal em Cristo. Essa palavra aqui, usada, trará em sua companhia, era um general vitorioso que retornava com o quê? Com seu despojo, com seu ganho, né? Homens, escravos, riqueza.
E a Bíblia vai usar essa figura de linguagem dessa condução triunfal em Cristo, né? Cristo trará quem? Nós, libertados do pecado, das trevas, do inferno, de algo através de uma ação maravilhosa em Cristo Jesus. Então, para você ter uma ideia, meus irmãos, como ilustração, é como um recibo quitado. A ressurreição é o carimbo de pago integralmente sobre a dívida do pecado e sobre a sentença da morte. Se o recibo está emitido, a cobrança futura é legítima. Nós já fomos comprados. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2 que pela fé já estamos nas regiões celestiais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui fica algumas implicações e também aplicações. Como a ressurreição de Jesus redefine sua visão sobre a morte de um ente querido, que pertence a Jesus, tá? Essa promessa para quem tem a marca do Cordeiro. Como a ressurreição de Jesus redefine sua visão sobre a morte de um crente querido. Nas crises, tá? Uma outra verdade, prega o evangelho para si mesmo. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a âncora da sua esperança. Não sentimentos, de forma alguma. Não de sentimentos, mas nesse fato bíblico, amplamente testemunhado. Em aconselhamento, em visita a pessoas enlutadas, comece e termine pelo evangelho, pela bendita esperança da volta de Cristo, da ressurreição daqueles que o pertencem. E lembre-se, né? Celebre a ceia do Senhor como proclamação visível. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabia disso? Né? É uma dramatização. Até que Ele venha, o que devemos fazer? Nos reunir regularmente, de mês a mês, né? E participar de um fato maravilhoso. Do que? Né? De gratidão a Deus pela sua morte e ressurreição do seu corpo que foi padecido por nós e o seu sangue que foi derramado a nosso favor. Essa é uma proclamação visível e maravilhosa até que Ele venha. Nosso desejo nessa noite, que Deus nos ajude a viver na certeza desse fato, nesse fundamento inabalável da volta de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? No próximo encontro nós vamos ter a parte 2, tá? Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa doutrina gloriosa, que gerava dúvida na mente daqueles irmãos da época. E aí, o que vai acontecer? E Paulo vai ensinar essa verdade. Tanto daqueles que já partiram e estão mortos com Cristo, como o que vai acontecer com os vivos. E aí os vivos, e nós os vivos. O que acontece? Paulo vai explicar melhor, tá bom? Deus abençoe.